Eu sou Levi Costa e vou falar sobre Creio, a minha fé. Certo comentarista disse, abre aspas, na medida em que se cresce no conhecimento, é necessário também estar preparado para a pressão que lhe sobrevirá, e estar preparado para suportar a pressão do conhecimento, ou seja, as perseguições dos contrários, dos opositores. Fecha aspas. A religião, com suas várias agremiações, tem os seus simpatizantes e aguerridos seguidores partidários, cada um procurando defender devotada e apaixonadamente a sua preferência e opção pessoal. Rotula-se e critica-se esse ou aquele que não preencha os pré-requisitos de determinada cartilha confessional. O problema consiste em a pessoa afirmar, categoricamente, ter a última palavra na questão como verdade absoluta. Mas o que dizer daqueles que não confessam o mesmo credo? O que para alguns é normalmente aceitável e praticável de acordo com os seus princípios, valores e crenças, para outros é um absurdo ou ignorância, caso este não comungue de tais princípios, valores e crenças em questão. Aí se encontra a rivalidade e oposição de um para com o outro em querer comprovar quem está com a razão. Aquele que entende diferente do outro, infelizmente, passa a ver o outro como um rival doutrinário, alguém que precisa crer como o outro crê. Caso contrário, será sempre um alvo a ser atingido. Mas posso dizer que a sua fé, sendo diferente da minha, não o autoriza a fazer de mim um inimigo que precisa ser vencido. Por que isso? Se eu, como cidadão livre, tenho assegurado meu direito de ir e vir como qualquer outro. Portanto, a sua fé sendo diferente da minha fé, ou seja, do que eu creio, isso nos torna iguais no direito de nos expressarmos quanto ao que cremos. Somos todos livres para isso. Se eu tiver que responder por isso a alguém, esse, com certeza, não será outro igual a mim. Apontar o dedo para o outro, que não vê do mesmo ponto de vista doutrinário do outro, isso não passa de prepotência, de arrogância pessoal. E quem lhe garante que não é você que está do lado oposto desta questão? Quanto ao que creio, pode não ser a crença da maioria. Contudo, não quer dizer que eu não possa crer assim como creio. Se afirmo no que creio e como eu creio, a responsabilidade dessa declaração de fé é toda minha, é de foro íntimo, é pessoal. Mas o que ocorre de fato é que aquilo que é denominado por grupos ou organizações como verdade tem outro nome, a saber, crença. Porém, a crença é algo de caráter pessoal. Aliás, você é livre para acreditar no que quiser, mas querer impor a sua crença como verdade absoluta a quem não comunga do mesmo pensamento, tal atitude é arbitrária e abusiva. Portanto, entenda, a liberdade que você tem para crer naquilo que você crê é a mesma liberdade que o outro tem para crer diferente de você ou até mesmo para não expressar crença alguma, pelo menos nos moldes da sua crença. Afirmar categoricamente ter a última palavra é de se pensar, e é exatamente o que eu, em particular, faço, a saber, pensar. Já fui um teísta por muitos anos. Eu passei 30 anos da minha vida envolvido com a religiosidade, lendo, estudando e ensinando os preceitos cristãos, modéstia à parte. Mas hoje eu me vejo um deísta. Eu disse deísta, com D de dado, não teísta, com T de tatu, para que fique claro, pois os termos são muito parecidos. Portanto, como deísta que sou, eu creio em um Criador de todas as coisas, mas eu não o vejo, por exemplo, como é visto pelo entendimento judaico-cristão, pois considero ser esta uma posição mais sensata e equilibrada da questão. Agora me vem alguém que nem nascido era quando eu iniciei, tentando me convencer
com argumentos estritamente religiosos de sua própria religião, usando de jargões típicos do evangeliquez, batido e surrado pelo tempo. Você deve apresentar um argumento melhor que o meu para me fazer pensar o contrário do que eu penso no momento. Blaise Pascal disse, abre aspas, o homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que não compreende. Fecha aspas. Portanto, quando você diz, eu não concordo, isso lhe obriga a dizer por que você não concorda e isso lhe torna responsável em apresentar uma outra alternativa à questão em discussão. Por outro lado, eu não entro em nenhum debate doutrinário, teológico, religioso. Isso não me interessa, é um poço sem fundo. Portanto, eu não perco o meu tempo debatendo acerca de, por exemplo, judaísmo, islamismo e, principalmente, o cristianismo com suas derivações, tipo católico, evangélico, pentecostal, tradicional, etc, etc. Uma só palavra define igualmente a todos, a saber, religião. O religioso, via de regra, não pensa fora da caixa, mas dentro da caixa fechada do sistema religioso ao qual ele pertence, tipo livro sagrado, como verdade absoluta, revelação divina inquestionável, autoridade eclesiástica intocável, etc. É quase certo, na maioria das vezes, que a pessoa vai ver e vai entender aquilo que ela mesma quer crer. Isso se dá pelo desejo, mesmo inconsciente, em querer validar a própria fé pessoal. De igual modo, a pessoa não consegue ver, ou pode não querer ver, aquilo que julga ser oposto às suas próprias crenças. Daí, a recusa automática em não aceitar ou não querer entender do que realmente se trata. Por isso, se faz necessário o devido conhecimento para, então, poder se posicionar pautado no real entendimento dos fatos. Certo é que poucos são aqueles de mente aberta que buscam examinar e entender outras possibilidades, além das suas próprias ou da organização a qual pertençam. É alguém que está sempre disposto a conhecer, a aprender e a crescer. Esse é um sinal de maturidade de quem não vive aprisionado em um sistema fechado de coisas, seja esse sistema qual for. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.